Então, eu vou apagar aqui essas duas linhas. Para fazer a leitura do arquivo, a gente também vai utilizar a função open, certo? Porque a gente precisa abrir o arquivo para poder fazer a leitura. Só que aqui, como parâmetro, ao invés de colocar um W, eu vou colocar um R, certo? Opa! Vou colocar um R. Esse R vai indicar para o Python que eu não quero escrever no arquivo, eu quero apenas ler. Então aqui eu vou ter arquivo igual open, exemplo.txt, que é o nome do nosso arquivo, e R, que vai indicar o modo de leitura. Depois de abrir o arquivo, o que é que a gente vai fazer? A gente vai ler o conteúdo. Esse conteúdo pode ser acessado de duas formas, certo? A primeira forma é por meio da função read. A gente vai usar arquivo.read sem passar nenhum parâmetro e vai atribuir aqui a variável conteúdo. E depois eu vou mandar imprimir o conteúdo, certo? Imprima conteúdo e feche o arquivo por último. Arquivo.close, certo? Salvei aqui nosso programa e eu vou mandar executar. F5. Olha só. Veja que agora que a gente colocou um print, ele imprimiu o conteúdo do arquivo, ou seja, é exatamente aquilo que estava escrito lá, né? Esse é um exemplo com arquivos, segunda frase e terceira frase. Da forma como está no nosso arquivo. A gente pode ler também de forma diferente. Esse exemplo aqui a gente está usando a função read. A função read, ela vai ler o arquivo e vai retornar a string completa, certo? Do jeito que está dentro do arquivo. Se a gente utilizar a função readLines, ela é um pouquinho diferente, certo? Eu vou colocar só aqui, a gente vai executar e vai ver o que vai acontecer. Apertei F5, pronto, ele executou. Veja que a função read, quando a gente mandou imprimir o conteúdo, aquele conteúdo, ela colocou exatamente como estava no arquivo. Quando eu uso a função readLines, veja que ela coloca o conteúdo do arquivo dentro de uma lista, onde cada linha do arquivo é um elemento dessa lista, certo? A gente tem a primeira frase, a segunda e a terceira como 3 elementos de uma lista. Vamos verificar se realmente é uma lista, certo? Vou mandar imprimir, vou mandar imprimir o conteúdo e o tipo do conteúdo, certo? Vamos lá. Type de conteúdo, certo? Ctrl S, apertar F5 e aí ele vai executar. Pronto. Veja que ele imprimiu de novo a lista, que é do tipo list. Ou seja, a função readLines retorna uma lista onde cada elemento da lista é uma linha do arquivo, certo? E uma linha caracterizada pelos /n, né? Então, se eu tivesse outro /n, vamos fazer um teste aqui. Eu vou modificar aqui esse arquivo, só para a gente brincar um pouquinho. Vou colocar aqui uma linha em branco, certo? E aí a gente vai executar o programa de novo. F5 e vamos ver o conteúdo do arquivo. A gente vê aqui 3 elementos de novo. O último elemento agora tem um /n. Se eu acrescentar uma linha em branco no meu arquivo, várias linhas em branco aqui, ele vai colocar elementos vazios, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui. F5. Pronto, olha só. Eu coloquei algumas linhas em branco e ele coloca só o /n. O /n é o caractere especial para pular a linha, né? Para a nova linha. Então, como não tem nada escrito a cada nova linha, a cada linha em branco, ele coloca só o caractere de /n. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4 linhas em branco. Que é exatamente isso aqui, né? 1, 2, 3, 4 linhas em branco. Que é a última linha que não conta, não é linha. Bom, então, agora a gente vai voltar lá para a apresentação. Depois de ver um pouco sobre as funções de open, close, read, readLines, write, writelines, agora a gente vai fazer um exemplo
um pouquinho mais complexo, certo?